Direto da redação. Doutor Antônio Maurício Costa, bom dia. Prazer tê-lo aqui. Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes do seu programa. Prazer estar junto com você aí, o Gabriel também. Dá um abraço pro Gabriel aí. Todos aí. Doutor Maurício Costa, nesse momento nós temos aqui em Rio das Ostras, região dos Lagos, Campos, noroeste do estado do Rio de Janeiro, milhares de pessoas idosas que poderiam estar usufruindo de uma aposentadoria, mas não estão, nunca procuraram, porque elas desconhecem que tem um mecanismo que permite a aposentadoria das pessoas nessas situações. Eu gostaria que o senhor explicasse como é que funciona isso, como é que essas pessoas elas podem reivindicar essa aposentadoria. Como é que é isso? Essa questão é uma questão que ficou definida na Constituição de 1988, né? Então, de forma que o cidadão, ainda que não contribuinte, ele ao chegar, se não me falha a memória, a 65 anos, ele tem direito à aposentadoria, né? Então basta que ele procure um posto do INSS para resolver a situação. Esse seria o chamado LOAS. Não é preciso que ele comprove nada mais, nada menos do que a idade dele, mais nada. Então ele pode não ter contribuído em momento nenhum com a Previdência Social, mas ele chegou lá acima de determinada idade, que seria supostamente aí 65 anos, ele pode chegar lá e reivindicar e ele vai ter o salário dele mensalmente. Evidentemente, Roberto. Agora a grande questão que a gente se discute aí é o atendimento, né? É a dificuldade que o cidadão hoje tem para ser atendido no INSS, né? O INSS hoje se transformou em um órgão realmente dificílimo de ser atendido, né? A gente ouve os informes, as declarações do Paulo Guedes contra os aposentados, né? E é realmente uma situação deprimente. Mas mesmo com a situação do Paulo Guedes, mesmo com essa situação toda, aquele que não conseguir, e indo a situação do INSS, indo ao posto do INSS e não conseguindo, ele pode procurar um advogado da confiança dele, que a justiça vai dar a ele o direito de receber esse salário mínimo. É um salário mínimo mensal, né? Um salário todo mês. Roberto, tem uma voz aqui que está falando no meu ouvido diferente do que você está falando. Tem uma voz aí? Agora melhorou? Melhorou, Roberto. Agora tá tudo bem. Então perfeito. Doutor Maurício, então, agora sim, então deveria estar dando aqui alguma interferência. A pessoa recebe um salário mensalmente, todo mês? Todo mês. Normalmente. Essa, inclusive, é uma das grandes disputas de Paulo Guedes, que ele acha que isso não seria devido. Mas, graças a Deus, o país não é dele, né, Roberto? Graças a Deus que não é. Doutor Maurício Costa, uma outra situação aqui também que eu tenho em pauta aqui para abordar com o senhor, que são perguntas que me chegam aqui e eu tenho que tocar aqui, porque me chegam todos os dias aqui números WhatsApps. E eu vou lendo aqui e vou depois atendendo as demandas. Mas uma das demandas é a seguinte, a pessoa pergunta... Tem que ver se eu sei responder, né? Mas veja bem, o que a pessoa pergunta aqui? No caso da Covid-19, algumas pessoas que foram hospitalizadas e essas pessoas elas vieram a óbito por falta de atendimento ou por deficiência de atendimento, ou pessoas que tiveram aí o processo de vacinação retardado por falta de vacina, pessoas que não encontraram vagas em UTIs e vieram a óbito por conta disso. E essas pessoas perguntam aqui o seguinte: se isso não caberia uma ação com pedido de indenização contra governos, e se cabe, contra qual governo cabe esse tipo de ação? Roberto, nós já conversamos mais ou menos esse assunto, e a cada dia que passa, a gente chega mais à conclusão de que o governo federal é o responsável por esse tipo de omissão, né? Então, quando você tem
quando você tem a necessidade do governo federal para tomar uma iniciativa, o governo não é obrigado a acertar tudo, mas é obrigado a procurar resolver, né? Quando ele pratica um ato e o ato é um ato ilícito ou reprovável, como omissão, desídia, né? Na verdade, houve uma desídia muito grande para com todo o brasileiro. Mas aquele caso em que o brasileiro chega no hospital, não encontra leito, né? Não encontra atendimento, não é por falta da estrutura do município nem do estado, é porque o governo federal não encaminhou os recursos necessários para que o cidadão seja atendido. Não existe dúvida que nessa situação a responsabilidade e o dever de indenizar é da União Federal, que deverá pagar por esse tipo de ação. E agora com essa contaminação muito maior, que é a situação da desídia na compra da vacina, né? Que está realmente comprovado. O doutor Antônio Maurício Costa, eu tenho aqui uma manifestação, deixa eu chegar nela aqui, que também pelo WhatsApp aqui, mas deixa eu chegar aqui agora, encontrar e saber por onde que veio e de onde veio, porque são muitas mensagens aqui, são vários canais. Pois bem, eu tenho aqui, é do seu xará, Maurício Cardoso. Ele está dizendo que ele mora na região de Goitacazes, na cidade de Campos dos Goitacazes. Ele não tem oferta de transporte coletivo, ele não tem oferta de ônibus, ele não tem oferta de vans. Ou vans, assim, são em horários também muito escassos, né? E ele diz o seguinte, que ele tem dificuldade de chegar ao trabalho. Se não haveria medidas enérgicas, medidas judiciais para obrigar alguém a colocar ônibus circulando. Poder concedente, no caso, é a prefeitura, né? É o município. Isso cabe alguma ação para obrigar isso, o doutor Maurício Costa? Claro que cabe. E a verdade é que o prefeito atual de Campos é altamente desidioso quando se trata de transporte público. Ele terminou de sufocar o transporte coletivo convencional, né, para dar espaço ao transporte que era alternativo, que é o de van. E tudo bem, se o transporte de van anda melhor, tudo bem, mas acontece que as pessoas hoje não têm van. As vans andam lotadas, entendeu? E não tem van para andar. A pessoa fica na beira da estrada. E o INTT não toma medida nenhuma. É uma completa desídia do prefeito atual, que só fica procurando holofote. Ele só fica procurando holofote para aparecer, mas não faz nada, não trabalha. Porque esse negócio dos transportes já tem 7 meses, Roberto, e ninguém resolve nada, entendeu? Aí você vai falar assim, o que falta, doutor Maurício? Botar mais vans para andar. As vans que estão andando são poucas, principalmente no horário do rush, entendeu? As vans são poucas, então tem que botar mais para rodar, mais van para rodar, tem que ter mais oferta. Por quê? Porque isso está destruindo a economia, que as pessoas não conseguem ir ao serviço, não conseguem trabalhar. As pessoas de fora, do interior, entendeu? Não conseguem trabalhar. As pessoas que moram no norte do estado do Rio de Janeiro estão com o mesmo problema. As vans já saem lotadas de Santo Eduardo. E as pessoas que estão no caminho ficam sem transporte. Doutor Maurício, eu estou recebendo aqui uma observação aqui de uma pessoa que é um campista, que ele mora em Rio das Ostras. População, entendeu? Então, tudo bem, é van, vamos botar, mas vamos colocar a van. O que você não pode é colocar uma pessoa para resolver um problema e a pessoa não resolve o problema. Doutor Maurício, eu estou aqui com uma manifestação de uma pessoa aqui que mora em Rio das Ostras e é de Campos, por sinal aqui, é a Josélia. Ela está dizendo o seguinte, que é muito mais fácil sair de Rio das Ostras para Macaé ou vice-versa e vai se chegar mais rápido
de uma cidade, no percurso de uma cidade entre a outra, do que sair de um bairro na periferia de Campos e chegar ao centro da cidade. Eu não sei se há exagero nisso, se isso é verdade. O senhor que é aí da cidade de Campos, é advogado na cidade de Campos, pode responder se é verdade ou se há exagero nisso aqui. Mas é o que ela está dizendo. Segundo ela, tem parentes que moram ali na região de Santa Rosa, Custodópolis, e essas pessoas chegam a ficar horas esperando por algum meio de transporte para chegar ao centro da cidade de Campos. E o senhor está falando da região norte, que é uma região muito mais distante, que tem... Mas eu te pergunto, de quem é a responsabilidade? É do prefeito, rapaz. Ele é que é o responsável por isso. Não é mais ninguém que é o responsável por isso, não é dele. Ele está aí, ele disse que ia chegar aqui, ia quebrar o como é que era o nome daquele negócio? Aqueles abrigos o terminal intermediário, né? Disse que ia quebrar. Não, vou quebrar tudo, vou resolver tudo, e menos de uma semana vai estar tudo resolvido. Tá certo, com uma semana, um mês é pouco. Mas tem 7 meses que esse rapaz está no governo e não acontece nada. Entendeu? Não acontece nada, esse rapaz não faz nada. Entendeu? E só fica para lá e para cá, e conversinha daqui, conversinha dali, e conversa para lá, vai encontrar com o governador, vai encontrar... Precisa disso não, prefeito, tem que trabalhar. Tem que... Não tem, você fica no computador mandando a pessoa bora trabalhar. As pessoas que têm que falar bora trabalhar, você que não está fazendo nada. Tem que fazer, tem que trabalhar. Entendeu? Se esses caras do NTT não estão resolvendo o problema, se eles não sabem o que é transporte, se eles nunca viram o que é transporte, ou se trabalhar não conhece, manda embora esses caras. O certo é que não está funcionando. Entendeu? Isso está destruindo a economia da cidade. Doutor Maurício, nem tudo é tão ruim. Nem tudo é tão ruim. Eu vou dar um exemplo do senhor aqui, que tem coisas boas acontecendo. Põe a foto da usina Paraíso aí, na Baixada Campista. Tem coisas boas por acontecer nas cidades. Geração de empregos. Olha só, a usina Paraíso, na região de Tocos, ela está fechada há anos. E ela foi vendida para o empresário Renato Abreu, que é da MPE. É um contrato de locação, na verdade, com uma imobiliária que pertence ao empresário. Essa usina ela está em recuperação judicial há 8 anos. Ela, assim, estava praticamente sepultada, ela seria sepultada. E ela está, assim, endividada com credores, ela não paga os credores, está devendo a um monte de gente, não conseguiu pagar isso no âmbito da recuperação judicial. Mas, no entanto, agora, com a entrada do Renato Abreu e também do vice-prefeito Frederico Paes, que é o presidente da Coagro, que deverá assumir essa usina, então ele prometeu na campanha reabrir, e pelo que eu vejo aqui, essa promessa ela está em pleno andamento. E o Geraldo Coutinho, que é o antigo dono da usina, ele não é mais dono porque ele vendeu. Essa usina praticamente ela foi vendida, né? Ele promete também reabrir uma outra usina a partir de 2022. A empresa que comprou a usina Paraíso é uma imobiliária, é a Vesnella, e tem contrato aí, ela comprou todas as terras da usina Paraíso para fornecer as canas, esmagar as canas, produzir álcool, produzir açúcar. Então, assim, é uma recuperação judicial muito promissora essa, né? É um negócio muito promissor. Então, o que vai acontecer? A Baixada Campista ela vai voltar a pulsar. O coração da Baixada Campista, nesse momento, está pulsando. O senhor não acha isso? Ô, Roberto, essa questão da usina Paraíso, a gente se define em poucas palavras, né? Há muito tempo que a empresa está em recuperação judicial e provavelmente já seria caso até de decretar a falência, né? Mas a tendência é que o juiz tente de todas as formas manter a recuperação até onde vai. Mas a primeira coisa que a gente precisa saber é, principalmente os credores, para onde está indo a cana própria da usina durante todos esses anos e onde ela está sendo esmagada e se isso, para onde está indo esse dinheiro. É só isso, entendeu? É só isso, essa que é a questão principal, né? Porque a usina, ela tem a cana própria dela, né? Ela tem a cana
E essa cana que é o que os empresários de outras empresas, né, têm interesse, né, como é o caso da Coagro, né? O presidente da Coagro, como é que é o nome dele? Eu esqueci Frederico o nome Paes. dele. Eu sei que ele é primo até de Rafael Diniz, mas como é que é o nome dele? Frederico Paes. Frederico Paes. O Frederico Paes, ele é da Coagro, né? Ele é da Coagro. Isso. E ele é parceiro do Renato Abreu, que é dono de tudo, é dono da usina Sapucaia, é dona agora da usina Paraíso. A questão é saber o seguinte: não paga os credores? Não paga por quê? Ah, mas eu tô a dificuldade, sim, mas e as canas estão indo para onde? Cadê o dinheiro dessas canas? Então, é preciso saber, essas perguntas é que precisam saber. E por que o Frederico disse que ia ser aberta a usina esse ano? Disse, inclusive, na campanha eleitoral, usou a campanha eleitoral para dizer que ia abrir a usina Paraíso esse ano, e não abriu nada, fez nada, ele não fez nada, fez absolutamente nada. Ele declarou isso e não fez nada. Então, essa questão é uma questão que ela está judicializada, mas de uma hora para outra a gente pode ter alguma surpresa, né? Alguma surpresa. Você acha que em algum momento, por exemplo, a usina, essa questão da usina Paraíso, que nós estamos falando de um setor aqui que foi o maior empregador de mão de obra nesse período agora, nessa região aí. E nós estamos falando de um setor que está mexendo aí com quase R$500 bilhão nesse período de safra. É muito dinheiro. E o senhor acredita que esses negócios, esses credores da usina Paraíso, em algum momento, pode comprometer também o funcionamento da usina Sapucaia? Porque o que acontece, doutor Maurício? Eu tenho muito sobressalto com essa questão envolvendo usinas em Campos, porque quem provocou a falência da usina São João foi uma lavadeira de roupa. Então, porco maga que suja água. Eu queria... Sim, pois não. Doutor Maurício. Alô? Olha só, eu estou citando aqui que quem faliu a usina São João, quem pediu a falência e foi decretada, foi uma lavadeira de roupa. Então por que eu sou muito sobressaltado com esse negócio de indústria sucroalcooleira, esse envolvimento todo? Porque na medida em que a usina Paraíso ela tem um novo dono, passivo também tem um novo dono, não seria isso não? Existe muita gente que tem dinheiro para receber, e o pior nessa situação é que essas pessoas não têm voz, porque a mídia corporativa da cidade está toda comprometida com o sistema, principalmente com os empresários, com os industriais e com as pessoas que são donos, que foram donos dessas usinas. Então, as pessoas que têm alguma coisa para receber realmente ficam chorando sem ter com quem falar. Entendeu? Porque existe uma recuperação, né? E que já se arrasta há quase 8 anos e é preciso que isso acabe, né? Tenha um fim. É preciso que a usina tenha um fim, esse negócio, e pague essas pessoas, né? E pelo menos que mostre publicamente qual foi a produção de cana durante todos esses anos. Esses anos que se passaram, né? Todos esses anos que se passaram, porque não é de hoje, né? Tem quantos anos? São 8 anos de produção de cana. Para onde foi esse dinheiro, né? Porque durante esse período a empresa não teve custo nenhum, né? A empresa não teve custo e só tirou a cana e passou para Coagro, né? Passou para Coagro. O que não é nenhuma ilicitude, desde que isso tivesse uma certa transparência, né? Em relação aos credores. Os credores precisariam de uma transparência maior em relação a isso, em relação a essa produção, né? É preciso que os próprios empresários fossem a público, né? Falassem, né? Porque na hora de falar e de se apresentar como
o rei da cocada preta, eles vão para falar e para dar entrevista, né? Para dizer que... Doutor Maurício, Sim. olha só para esclarecer que o Portal Viu, a agência Fonte Exclusiva, vem mantendo-se um trabalho sistemático, um trabalho investigativo, um trabalho de apuração de dados, um trabalho de acompanhamento de processos, situação de trabalhadores, situação até envolvendo todos esses setores industriais. Então a gente vem primando muito por esse trabalho, vamos manter esse trabalho de acompanhamento, seja em Campos, seja em Rio das Ostras. E nesse momento que nós estamos em rede de rádio, nós estamos aqui interligados, aqui conectados, do noroeste do estado do Rio de Janeiro, a região dos Lagos, por meio da Líder FM no Noroeste e a 104.5 FM aqui em Rio das Ostras, a gente chegando aqui toda a região dos Lagos. Praticamente aqui estamos em multiplataforma, falando para todo o interior do estado, até para as capitais, Rio de Janeiro. E esse programa, bem como essas plataformas, elas vão fazer uma cobertura intensa, levantando toda essa situação envolvendo a recuperação judicial da usina Paraíso, envolvendo a situação do setor sucroalcooleiro, aí na região de Campos, bem como também monitorando as contas públicas no âmbito das administrações municipais e no âmbito das câmaras de vereadores e governos, de uma forma geral. Então, só para a gente esclarecer isso, ainda que haja setores da imprensa que tenham um certo receio, que tenham uma certa cautela ou que tenham um certo cuidado com isso, aqui nós vamos atuar ainda, continuar atuando de forma destemida com relação a essas questões e tocando e perguntando perguntas inconvenientes. Porque repórter que não pergunta aquilo que o entrevistado não almeja responder, ele não é repórter, ele é assessor de imprensa. Não o somos. Doutor Maurício Costa, muito obrigado aqui pela participação do senhor, viu? E eu que agradeço a você, Roberto. Um abraço a você, um abraço para todos os ouvintes, um abraço para o Gabriel aí, para todo mundo aí. Tá certo. Obrigado aí a participação do advogado doutor Antônio Maurício Costa. Portal Viu. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu.